Olá pessoal, estamos aqui só fazendo um teste por enquanto. A gente vai entrar em instantes na live do Parlamento Aberto dessa sexta, que será com o secretário de Saúde, Dr. Pedro Mello. Então, essa sexta aqui temos essa live especialíssima para falar com o Pedro Mello. Só estou esperando o assessor dele me encaminhar. Aqui eles já entraram, prefeitura, vou chamar. A prefeitura já está craque nas lives. Vamos lá, chamando a prefeitura. Oi, Eric, você ouve a gente daqui? Ouço muito bem, tá tudo ótimo. E vocês, me ouvem? Perfeitamente, imagem tem movimento, não está travado nada? Perfeito, tá ótima, tá ótima. Bacana. Então eu já vou passar aqui. Se você quer, o pessoal já está acompanhando aí, você quer deixar para 17 em ponto? Vamos começar então. Então tá, vou passar aqui para o Dr. Pedro Mello. Boa tarde a todos aí. Beleza, então a gente já vai começar, a gente vai fazer um teste, mas como já abriu aqui o sinal e o sinal já está muito, já bem estabilizado. Estamos aqui já começando a nossa live. Olá, Dr. Pedro Mello, tudo bem? Olá, Eric, mais uma vez. Mais uma vez. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por nos receber aqui na live do Parlamento Aberto. A gente tem feito nas nossas lives sempre um pouco de informação, né? Então, antes da gente começar o nosso assunto propriamente dito, que é o impacto da pandemia na saúde pública municipal em Piracicaba, só queria passar algumas informações que a Assembleia Legislativa do Estado ontem aprovou o projeto do governador João Dória, estabelecendo, antecipando o feriado do Levante Constitucionalista de 9 de julho para 25 de maio. Então, segunda-feira é feriado no Estado de São Paulo e, dessa forma, a Câmara de Vereadores, que tinha uma reunião extraordinária convocada para esse dia, essa reunião extraordinária foi adiada, vai para quinta-feira, então, dia 28, tá? E, claro, outros serviços também vão ser impactados por essa decisão da Assembleia, que já foi sancionada pelo governador João Dória. Então, até aproveito aqui e divulgo o site da Prefeitura, né? prefeituradepiracicaba.sp.gov.br, né? Não, desculpa, piracicaba.sp.gov.br. E aí você pode também saber certinho o que abre, o que fecha, tem aí a Prefeitura sempre emite esses comunicados. Lembrando que essa ideia de antecipar o feriado para fazer o mega feriado, né, que começou na capital de Paulista, em São Paulo, na quarta-feira, dia 20, que antecipou o Corpus Christi, no dia 21, na quinta-feira, antecipou o Dia da Consciência Negra, que é o 20 de novembro, e também a sexta-feira, hoje, está sendo o ponto facultativo na cidade de São Paulo, tá? E, então, assim, esse mega feriado para tentar achatar a curva. Eu acho que o Dr. Pedro Mello já está cansado de falar achatar a curva, né, doutor? Mas, enfim, passando aqui para apenas mais uma informação, que a Artesp divulgou, né, que irá revisar a instalação da praça de pedágio ali no quilômetro 180 da rodovia Emílio Petrin, né, SP-308, que liga Piracicaba a Charqueada. A decisão surgiu após um apelo feito pela Câmara de Vereadores do município, né? Foi uma reunião que aconteceu terça-feira e eles decidiram rever esse pedágio ali, que afetaria as comunidades lá de Santana e Santa Olímpia. Então fica essa informação também aqui, importante para quem está nos acompanhando. Mas aqui o nosso assunto hoje, como foi no dia 14 de abril, quando o senhor esteve aqui também na nossa live, né? É sobre a questão do coronavírus, todo o impacto dessa pandemia. Na primeira entrevista que a gente fez aqui, doutor Pedro Mello, os dados em Piracicaba eram 29 confirmados, tá? Estou falando de 14 de abril. 153 suspeitos, 131 casos descartados e apenas um óbito. Agora, nós estamos aqui no dia 22 de maio e os dados são 392 confirmados, sendo 38 nas últimas 24 horas, 119 suspeitos, 895 descartados, 163 em tratamento e 22 óbitos, sendo 2 óbitos nas últimas 24 horas, um senhor morador do Lar Betel e uma senhora moradora do Gran Jardino. Secretário, como que o senhor analisa a evolução da contaminação em Piracicaba,
O isolamento social tem sido suficiente para achatar a curva dentro daquilo que vocês imaginavam no início da quarentena? Bom, Eric, você sabe que desde o início a gente está definindo que a quarentena, o isolamento social, é fundamental para que a gente pudesse achatar essa curva. Infelizmente, nos últimos dias, né, a gente tem percebido nitidamente que a população não está fazendo a quarentena de forma adequada. Tanto é que Piracicaba tem um índice aí que varia de 43% a 50% das pessoas não circulando. Isso não está sendo o suficiente para que a gente possa fazer... Eu vou tirar a máscara que fica melhor. Isso à vontade. Não é suficiente. Isso não é suficiente, né? E com isso nós estamos tendo um excesso, né, de contaminação das pessoas, porque a gente sabe que ainda o quadro de contaminação é acima de 1,4, 1,5, né, por pessoa, consequentemente, nós estamos preocupados com isso, né? Nós sabemos também que em São Paulo, eles são pelo menos uns 20 dias, 22 dias na nossa frente em termos de epidemia. E São Paulo está realmente tendo um surto epidêmico, uma proporção muito alta por 100 mil pessoas contaminadas. E Piracicaba, nesses últimos dias, devido a essa quarentena, né, que as pessoas estão deixando de fazer, começou a ter um volume acentuado de pessoas que estão sendo contaminadas. Não só isso, também de número de pessoas que estão sendo internadas, né? Isso realmente preocupa mais ainda, porque você sabe que 80% das pessoas que vão ter a doença provavelmente não terão sintomas importantes. 20%, pelo menos, dessas pessoas terão sintomas mais agressivos e parte disso, a gente sempre diz que 5% estarão precisando de leite de terapia intensiva. Piracicaba ainda é uma cidade privilegiada em termos de estruturas para lá. Nós temos, tanto no setor público como no setor privado, leitos de terapia intensiva acima da média preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que é 2,5 por 10 mil. Piracicaba tem 3,7. Mas é claro que isso nos preocupa, porque à medida que você vai aumentando o número de pessoas que estão sendo hospitalizadas e o número de pessoas que estão sendo infectadas, nós podemos ter, né, maior necessidade de leite de UTI. E aí realmente nos preocupa. Então, a gente está recomendando que a população, agora vamos ter sábado, domingo e segunda, 3 dias que as pessoas realmente fiquem em casa, descansem, ponham o assunto da televisão em dia, né, os filmes, etc., e que realmente não circulem, porque é fundamental, nesses próximos dias, nós não temos a evolução do nível de contaminação das pessoas, porque realmente a gente poderá ter problema mais sério se a gente tiver a necessidade de mais leitos de UTI sendo disponível à população. Então, a gente pode aqui, só para reforçar essa informação que eu acho muito importante, o sistema de monitoramento inteligente do governo do estado de São Paulo colocou nos últimos 3 dias que Piracicaba estava com 48% de isolamento, agora baixou para 42%. São 3 dias seguidos de isolamento a 42%. Então, essa diminuição está diretamente relacionado ao crescimento tanto dos contaminados na cidade, quanto também dos casos que acabam evoluindo, né? Não tenha dúvida. Quanto mais pessoas contaminadas ao mesmo tempo, você vai ter a porcentagem de casos leves, mas também vai ter a porcentagem de casos graves. Quanto maior esse número, maior a necessidade de leite de terapia intensiva. Que essa é a preocupação não só de Piracicaba, de São Paulo, do mundo todo, e aí que é o grande problema do sistema de saúde, né? Quando você não tem leite de terapia suficiente para colocar esses pacientes quando precisam de respirador, começa a ter a opção esse ou aquele. Isso nós não queremos chegar nisso em hipótese nenhuma. Perfeito. Isso é uma reportagem hoje no Jornal de Piracicaba, né, inclusive assinada pelo jornalista Beto Silva, que informa que no início do mês a Secretaria adquiriu 20 mil testes rápidos e de swab, né, que são aqueles cotonetes lá, né, que é para o diagnóstico de Covid-19, e também 2 mil tubos para a coleta de exames. Queria que o senhor detalhasse quais são esses testes, né, tanto para as características, também em termos de quantidades, como que eles serão utilizados, e se também haverá algum tipo de direcionamento para algum grupo específico de pessoas. Veja bem, nós temos 2 tipos de teste. Nós temos o teste
que é feito pelo PCR, que é o teste molecular, aquele que você introduz o suave na cavidade nasal, né, ou na orofaringe, em busca do fragmento do vírus ou do vírus. Então, esse é o chamado teste molecular, que ele se processa nos primeiros 10 dias da doença. Existem os testes rápidos, que são aqueles que são chamados imunológicos, aqueles que definem a presença de anticorpos no sangue, que é o IgM ou IgG. O IgM, que é o anticorpo que aparece na doença aguda, o IgG, que já é na doença crônica, na fase intermediária, já as pessoas que são curadas têm alto nível de IgG e baixo nível de IgM, ou zero de IgM, né? E é claro que esses dois testes são importantes, um suplementa o outro. Nos primeiros 10 dias, nós usamos o PCR e após 10 dias, nós usamos especificamente o teste imunológico. Esses testes são exatamente para testar as pessoas que aparecem, né, lá na nossa tenda, na UPA do Piracicamirim, que é a central de tratamento de doenças respiratórias, e, claro, fazer o teste, inicialmente na fase aguda, nós fazemos o PCR, e depois também usamos o teste rápido para fazer monitoramento das pessoas que estão na área da saúde, as pessoas que estão acima de 60 anos, que moram em asilos, assim sucessivamente. O objetivo é você fazer a pesquisa, né, nas pessoas que estão com sintomas e rastrear aquelas que não estão com sintomas, mas são contactantes. Mas dá para passar a informação de quantos testes hoje, divididos entre o IgM e o IgG e o PCR, existem hoje disponíveis para a Secretaria? Olha, veja bem, hoje nós temos em aproximadamente 20 mil testes de IgG e IgM, né? E temos os testes do PCR. O PCR, inclusive, está sendo feito pelo Adolfo Lutz de Limeira, né? Onde nós temos o teste feito, encaminhado, e às vezes no mesmo dia, ou então em 48 horas, o resultado está pronto. E temos testes comprados também, que são com os laboratórios, que esses são mais específicos para os funcionários da área da saúde. Certo. Hoje eu tive uma informação, até eu gostaria que o senhor confirmasse, que há cerca de 10 mil testes que estão parados na Coreia. Né? Existe um problema aí jurídico. Como que está essa questão? Foi uma informação, inclusive, que a própria assessoria do senhor me passou. Exato. Nós temos testes comprados, esses testes comprados a empresa que ganhou a licitação não entregou, né? A Secretaria de Saúde acionou a Procuradoria-Geral do município, que está entrando com uma ação, da mesma forma que aconteceu com as máscaras, da mesma forma que aconteceu com os respiradores, para que a gente possa ter esses testes, né, e, consequentemente, poder testar as pessoas que estão precisando de ser acompanhadas, né, principalmente os contactantes. Mas é um processo jurídico, então... é um processo jurídico e a gente nunca sabe quando isso vai se resolver. Mas nós temos uma procuradoria extremamente competente, que nos 2 casos anteriormente citados, tanto o respirador como as máscaras, foram extremamente eficientes e nós conseguimos num curto espaço de tempo. É interessante o senhor citar esses casos, né? Estamos indo para 3 casos em que há esses problemas de compras, e não é só Piracicaba, a gente tem acompanhado estados tendo essas dificuldades, outros municípios maiores, Piracicaba inclusive, também tendo essas dificuldades, até o próprio Brasil, enquanto nação, o próprio Ministério da Saúde também chegou a ter também esse tipo de questões, né? Inclusive a gente aqui na live do Parlamento Aberto tem planejado aí para as próximas semanas uma especialista do Tribunal de Contas, justamente para falar sobre compras na saúde, que é justamente, aproveito e acabo passando essa informação aqui, porque é interessante a gente entender, porque todo mundo quer, né, a demanda desses insumos, desses produtos em geral, acabou crescendo muito, né? E também dentro disso, secretário, nessa mesma reportagem que o Jornal de Piracicaba publicou hoje, eles falam de compra de EPIs, máscaras, óculos de proteção, máscara cirúrgica, luvas, álcool em gel. Aí eu queria fazer uma pergunta, porque, pelo que eu entendi, a maior parte disso é utilizado dentro da rede, né? Como que está a questão dos profissionais? Vocês têm dados de quantos profissionais estão infectados, quantos tiveram infectados e passaram pelo tratamento e já melhoraram, entre médicos e enfermeiros? A Secretaria tem esses dados?
Sim, nós temos esses dados. Até ontem nós tínhamos 76 profissionais da área da saúde contaminados, seja ele o setor público ou o setor privado. Todos eles, claro, em acompanhamento médico, né? Nós temos aí, inclusive, um que é presidente da cooperativa da Unimed, que está, inclusive, internado ainda, e todos os demais estão relativamente bem, né? Com exceção de um ou outro que está passando pela terapia intensiva, mas estão estáveis, estão evoluindo bem, né? Felizmente, nós não tivemos ainda nenhum óbito na área da saúde, como aconteceu em outros países, né? Principalmente nos países europeus. Mas nós tivemos 76 casos de pessoas da área da saúde contaminados, e todos eles, é claro, afastados, muitos já estão, inclusive, voltando, e, consequentemente, às vezes a gente fica com a mão de obra aí um pouco escassa. Esse é o maior problema da área da saúde, quando você atinge principalmente aqueles que são de centro de terapia intensiva, que são mão de obra extremamente especializada. Mas, felizmente, as coisas estão evoluindo bem nesse aspecto também, porque nós não tivemos, nesse momento, nenhum óbito nessa área. Desses 76 que foram contaminados, quantos já voltaram a trabalhar? Tem esse levantamento? Olha, aproximadamente quase a metade já estão voltando ao serviço, né? Claro que esses números exatos eles mudam do dia para dia, mas a maior parte já tem os seus dias de evolução satisfatória e parte disso já voltou. Eu não sabia precisar, mas eu acredito que em torno de 40% a 50% já estão voltando ao serviço. E tem aqueles que também fizeram o teste rápido. O teste rápido, todo mundo sabe que é um teste que não tem uma eficiência de 100%, diferente do PCR, que tem uma especificação de quase 100%. Às vezes você faz o teste, afasta, e depois, quando você faz o PCR, dá negativo, quando você faz o negócio, também dá negativo. Tem também esses falsos positivos, né, e que realmente, às vezes, prejudica, e a gente é obrigado a afastar o funcionário, e, na realidade, ele não teve doença nenhuma. Perfeito. Em relação à questão orçamentária, secretário, qual que é o montante disponível hoje que a Secretaria tem para enfrentar o coronavírus em termos de orçamento? Quanto já foi utilizado e como que está essa questão orçamentária para a Secretaria hoje? Você sabe que a gente trabalha dentro de uma secretaria bastante enxuta, né? Nós temos um prefeito bastante economista, né? Nós tivemos um orçamento hoje em relação ao Covid em torno de 14 milhões, temos aqueles 4 milhões também que foram disponíveis pela Câmara, e nós gastamos aí aproximadamente em torno de 3 milhões e meio aproximadamente, né? Mas claro que tem muita coisa ainda que nós temos que evoluir pela frente, né? Então nós estamos segurando a mola para que realmente a gente possa ter uma evolução satisfatória. Nesse momento, a gente está muito tranquilo, porque muitas cidades tiveram que construir hospitais de campanha. Felizmente, Piracicaba não precisou disso. Nós montamos naquela UPA do Piracicamirim um hospital de campanha. Aí, nesse momento, ele está totalmente pouco usado, né? Está com índice de ocupação muito baixo. Mas as cidades que fizeram o hospital de campanha tiveram um gasto extremamente elevado, não só para a montagem do hospital, mas também para contratação de pessoal, né? Supostamente isso nós não tivemos. Então, hoje nós estamos, digamos, relativamente bem, mas, claro, preocupados porque nós não sabemos quanto tempo vai durar essa epidemia, e nós sabemos que nós estamos aí num pico evolutivo da doença. Nós não sabemos exatamente quando será esse pico, né? Mas a gente acredita que seria agora na semana de junho, na primeira semana de junho, o nosso pico. E essa é a preocupação nossa. Então, em termos de recursos, esses foram que eu citei, nós estamos relativamente bem, né, mas preocupados, porque às vezes você tem o recurso, mas se a demanda for maior, claro que os recursos serão insuficientes. Mas nesse momento, nós estamos guardando um pouco para evitar um mal maior pela frente. O senhor falou de pico da doença, né? Hoje, as últimas 24 horas foram os 38 casos confirmados. Isso assusta a equipe, assusta pela dimensão que a coisa vai tomando, secretário? Não tenha dúvida, né? A partir do momento que você tem esses repiques, né? Que a gente estava relativamente tranquilo, de repente nós começamos a ter um repique e números que chegam a ser quase 10% do dia anterior. Isso realmente preocupa, né? Por isso que a gente está dizendo que a população
está relaxando. A população está deixando de fazer a quarentena. Tanto é que você citou aí o número 42. O número 42 é muito baixo. Nós precisamos de estar acima de 60. Né? E sabe-se que uma pessoa que está contaminada circulando, ela contamina 1,5, né? Ou quase 2 pessoas, e a progressão é geométrica. Então, realmente, isso nos preocupa. O pico nosso deveria ser nessa primeira semana, e parece que a coisa realmente acelerou. Pelo menos nessa semana nós tivemos um aceleramento, mostrando que quanto é importante você fazer a quarentena. A Daniela Caroba, que inclusive trabalha na Câmara de Vereadores também, aproveito e mando um beijo para ela aqui. Daniela, muito obrigado por você nos acompanhar. Ela está fazendo uma pergunta que é a mesma pergunta que eu iria fazer nessa sequência, né? Ela está questionando assim, qual o percentual de ocupação dos leitos hospitalares, público-privados, com pacientes da Covid-19. Aí eu vou lembrar que na quarta-feira, no dia 20, o prefeito divulgou o detalhamento, né, das pessoas que estão em tratamento na cidade, né? Inclusive ele falou que são dados que eles vão divulgar semanalmente. Então a gente traz as informações que é de quarta-feira porque foi o último dado divulgado, né? Então naquele momento, na quarta-feira, eram 122 pessoas em tratamento, 67 em isolamento domiciliar e 55 internadas, sendo que dessas 55, 23 em UTI e 32 em leitos, né? Agora, divididos pelos hospitais, eram 9 na Unimed, 8 na Santa Casa, 15 no Hospital Fornecedores de Cana e 23 no Hospital Regional Doutora Zilda Arnes. De lá para cá, estamos aqui falando só de 2 dias, mas de 122 casos subimos para 163 em tratamento. Como que foi essa divisão desses 41 casos a mais aí, de lá para cá, que aconteceu entre leitos de UTI e enfermaria? Hoje nós tínhamos pela manhã, né, 68 pessoas internadas. Felizmente, já baixou para 60 agora no final da tarde. E naquele momento, nós tínhamos 30 pessoas em terapia intensiva e 38 pessoas em enfermaria. Esse número abaixou, acabei de receber a informação que algumas pessoas tiveram alta, então de 68 baixou para 60. E é claro que essa proporção de 30 pessoas internadas em terapia é um volume bastante significativo, né? Então, nós temos aí essa preocupação, porque o que é mais nobre dessa doença, que ela mais ataca, é precisar de leite de terapia intensiva, né? E esses leitos são hoje extremamente preciosos. Você sabe que o Brasil teve uma dificuldade muito grande de conseguir respiradores, inclusive continua com essa dificuldade. Você tem uma ideia, nós temos aí no Hospital Regional já 20 leitos de UTI preparados para funcionar, mas não tem o respirador, porque o respirador que vem da China supostamente teve problema na importação, foi o Estado de São Paulo que comprou. A gente está na expectativa que isso chegue até o dia 31, para que a gente acrescente ao município mais 20 leitos de terapia intensiva, junto ao Hospital Regional, mas nos preocupa porque nesses últimos dias aumentou o número de pessoas contaminadas, consequentemente aumenta o número de pessoas que vão ser internadas. A matemática é muito fácil de entender, é 80, 20 e 20, né? Então essa é a matemática fácil de você entender. Então as pessoas têm que ter essa consciência. Então a Daniela foi uma boa pergunta. Como eu disse, Piracicaba ainda é uma cidade privilegiada, tem leite, mas vai chegar um momento, se continuar crescendo nessa proporção, nós podemos ter o estrangulamento. E qual o grande problema também? Nós não podemos esquecer que o Sistema Único de Saúde é um sistema regionalizado, né? Nós estamos aqui na DRS 10, Piracicaba é referência para os outros 10 municípios. Felizmente, os municípios do nosso entorno estão relativamente tranquilos, mas a capilarização da doença, ela acontece. Do mesmo jeito que ela saiu da capital e está vindo para o interior, e pega no interior os grandes centros, tanto é que a Unesp fez um trabalho mostrando aonde seria o foco da doença, e se cita Piracicaba, porque Piracicaba é uma macro-região, então as pessoas têm que estar conscientes disso. Por enquanto, nós estamos com leitos ainda disponíveis, mas
volto a dizer, a quarentena tem que continuar, nós temos que pegar esses dias que virão pela frente, que são feriadões, que a gente chama, e fazer a quarentena chegar, se possível, acima de 60%. Perfeito. A Liane Barata, ela está colocando aqui, ó, moro na região central e por aqui a população parece estar em festa. Quais medidas a secretaria, o prefeito estão tomando para incentivar o isolamento? Eu não quero passar diretamente essa pergunta ao senhor, porque eu sei que o senhor trabalha num outro setor dentro da prefeitura. Até aproveito e lembro aqui uma informação que está no site da prefeitura, que a própria Procuradoria-Geral hoje determinou o fechamento de lojas. Isso foi feito durante a tarde, de ontem, de hoje. Enfim, a prefeitura tem atuado dessa maneira. Mas aí eu queria, dentro dessa pergunta que ela fez, qual que é a avaliação que o senhor faz das ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura, junto à Procuradoria-Geral, à Guarda e todos os outros setores, todos os órgãos da Prefeitura, em colocar, em determinar o isolamento e o fechamento de comércio e o isolamento social de maneira geral? O esforço coletivo de toda a Prefeitura é no sentido de fazer com que as pessoas cumpram as determinações da lei, né? Infelizmente, você sabe que não é fácil, porque a cidade é uma cidade muito grande, o contingente de fiscalização, apesar de estar sendo contínuo e constante, às vezes você passa por aqui abaixa a porta, aí o outro lá na ponta abre, e assim sucessivamente. Mas o esforço da Prefeitura, de todas as secretarias, principalmente da área de segurança e da própria também Polícia Militar, é com realmente que as pessoas cumpram a ordem, né, que é manter os seus estabelecimentos comerciais fechados. A Mara Azanha está falando aqui, ó, Piracicabana sem máscara nas ruas, hoje de manhã em cada 12 pessoas, 9 estavam sem máscara. O Luciano, a maioria não está levando a sério. Luciano RVW, né? Ele está falando aqui, ó, a maioria não está levando a sério a Covid-19, vamos ter consciência, pelo amor de Deus. E confirmado sem isolamento, não haverá baixa de contágio, né? A Mara Zanha está enfatizando, e isso é o que o secretário está colocando. Se não tiver o isolamento, os contágios continuarão e de uma maneira cada vez mais de um crescimento não só aritmético, mas geométrico, né? Então, assim, vai ser uma coisa muito muito maior. E tem a Kemi Nitsu, ela está falando aqui, ó, também vi pessoas caminhando na rua sem máscara na região da Exalc, quando precisei sair, mas não vejo fiscalização. É evidente, né, gente, que a prefeitura não consegue estar em todos os lugares. É até importante aproveitar essa live aqui para as pessoas que estão preocupadas interpelarem os outros amigos, né? Se o amigo convidar para fazer um churrasco em casa, fala, não é hora de fazer churrasco. Também tem um pouco isso, né, secretário? A pessoa saber agir de uma maneira consciente com aquilo que está a realidade, né? Não tenha dúvida. Eu acho que isso é importante, a cobrança entre as pessoas, né? Porque a prefeitura, como são, nós temos 404 mil habitantes, a prefeitura não consegue dar conta de fiscalizar essas 404 mil pessoas. Então é importante as pessoas se fiscalizarem, né? E é claro que isso vai fazer com que todo mundo possa usar máscara e use a máscara obrigatoriamente. Mas, infelizmente, as penas da prefeitura, para esse tipo de caso, as pessoas têm que ter consciência, né? Não precisa punir, né? Porque ela não está usando a máscara, né? Infelizmente, se chegar nesse momento, como alguns lugares até estão prendendo as pessoas, realmente é um absurdo. As pessoas têm que entender, ela não usando máscara, ela está se expondo também ao coronavírus, né? E depois que pega a doença, aí não adianta se lamentar, né? Infelizmente, isso é fato, é verdadeiro, e é o que você falou. Nós temos que ajudar a prefeitura, né, também policiando as pessoas que não usam máscara. É o velho ditado da nossa avó, é melhor prevenir do que remediar, né? Isso aí todo mundo aprendeu dentro da família, então é natural que faça dessa forma. Queria lembrar aqui uma reportagem que teve no site G1, que ele apontou o crescimento em 49% lá nos atendimentos do centro de triagem do coronavírus aqui da UPA Piracicamirim. Eu falo aqui porque eu estou no Piracicamirim, eu moro no Piracicamirim, secretário, então é aqui do lado de casa. Na semana entre o dia 11 a 19 de maio, chegou a 127 pacientes diários, tá? E também lembro aqui da inauguração da UPA da Vila Cristina, que foi no último dia 15, né? Então, gostaria que o senhor fizesse um detalhamento de como estão os encaminhamentos dos pacientes com sintomas
da Covid dentro da rede pública municipal. Como que isso está organizado nesse momento? Veja bem, todas as pessoas que têm algum sintoma respiratório, né, coriza, dor de garganta, febre, o ideal é que ela vá diretamente na UPA do Piracicamirim, que é onde nós temos a tenda que faz o atendimento, a triagem e conduz o paciente ou para dentro da UPA para fazer exames mais específicos ou é dispensado e ficará sob observação. Quando o paciente chega nas outras 3 UPAs da cidade, que é a da Vila Cristina, a da Vila Sônia e também agora a da Vila Resende, automaticamente existe um ponto de triagem, certo? A pessoa, se tiver com síndrome respiratória, se tiver com quadro gripal, ela automaticamente vai ser encaminhada para a UPA do Piracicamirim. Ela nem entra na unidade lá. Ela já é pré-triada e existe uma condução da prefeitura que faz o transporte entre essas UPAs, pegando as pessoas do Sônia e trazendo o Piracicamirim e assim sucessivamente, para que essas pessoas não fiquem dentro do ambiente da sala de espera das outras UPAs, que não seja especificamente a da UPA do Piracicamirim. Você citou aí a inauguração da UPA da Vila Cristina, nós inauguramos ela no dia 15, são mais 52 leitos disponíveis à população, 7 leitos de emergência com respiradores, e esses foram os respiradores, inclusive, eu tenho que agradecer aqui ao Dr. Milton Bissoli e todo o pessoal da Procuradoria, que realmente conseguiu conquistar esses equipamentos, porque esses equipamentos nós compramos e a empresa que comprou não queria fornecê-los, né? Infelizmente eles estão lá, são equipamentos extremamente importantes, modernos, e olha que nós pagamos um precinho bem camarada na época, pouco mais de R$30 mil, né? E hoje você sabe que o equipamento desse está custando aí em torno de R$200 mil. Isso realmente nós antecedemos o processo lá atrás, compramos, e hoje a UPA da Vila Cristina tem 7 leitos de terapia intensiva, entre aspas, porque a gente não pode chamar de terapia intensiva, mas são chamados leitos de emergência, todinha equipada, e mais 45 leitos entre adulto, masculino, feminino e infantil, também todos com equipamentos, etc., para que a gente possa muito bem atender a população. É a UPA mais moderna, foi feita dentro dos padrões modernos definidos pela Vigilância Sanitária, com separação, inclusive, do atendimento adulto e infantil, e toda uma estrutura física que está bem, para bem atender a nossa população. E realmente é uma obra muito importante, que a gente tem que agradecer muito, né, a Câmara, que tem nos ajudado. Eu sempre falo que essa Câmara de Piracicaba hoje é uma Câmara que é extremamente atuante. Parabenizar o presidente, Gilmar Rota, e todos os demais vereadores, que têm nos apoiado muito na área da saúde. E Piracicaba evoluiu muito na saúde nos últimos anos. Nós conquistamos o Hospital Regional, nós conquistamos o Hospital Ilumina, nós conquistamos essa obra aí, que é da Vila Cristina, que é uma obra, realmente é um mini hospital, né? E tudo isso deve-se o trabalho feito entre a Câmara, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A gente só tem que agradecer, porque realmente Piracicaba ganhou muito. São 3 estruturas de atendimento da área da saúde e realmente veio enaltecer, né, o atendimento de Piracicaba. É por isso que eu sempre falo, Piracicaba hoje é a 6ª no Brasil em índices de saúde e é a 1ª do Estado, né? Então isso realmente é um motivo de orgulho para todos nós piracicabanos. E agradecer mesmo toda a Câmara que tem nos apoiando, a você, Eric, que está sempre também dando os pitacos para a gente está sempre buscando, porque a gente aqui é democrata, a gente escuta e faz sempre o melhor para a nossa população. Bom, fico feliz, eu com certeza vou repassar esses agradecimentos ao presidente, também à nossa diretora, Valéria Rodrigues. É muito importante para nós ouvirmos esses elogios, mostrando que todo mundo tem que trabalhar junto para isso, né? Ninguém quer ser herói de nada, todo mundo está em busca, passando algo que tem agonia para todo mundo, né? Todo mundo está em agonia por conta dessa situação. Então eu agradeço os elogios. E já vou emendar, né, uma outra pergunta aqui, que o meu colega de profissão e também de trabalho, que é lá da Câmara, o Rafael Santos, ele fala assim, como a Secretaria Municipal está tratando as pessoas com deficiência, ela está auxiliando as entidades sociais
E eu aproveito essa pergunta para lembrar que nós tivemos aqui os casos, né, não são entidades que atendem pessoas com deficiência, né, mas são entidades que atendem idosos, que é o caso do Lar Betel, onde teve ali 80 infectados, né, e 8 mortes, de lá 9 com a de hoje, e o Bem Viver, que foram 16 casos, 4 mortes. Né? O que a Secretaria tem feito com as entidades, e sobretudo com esses surtos que foram específicos a essas entidades, o que deu para aprender com eles? Olha, deu para aprender duas coisas, né? Que a população mais vulnerável realmente são as populações acima de 60 anos. Isso não quer dizer que todos os segmentos, em todas as faixas etárias, não peguem a doença. Mas aqueles que são mais suscetíveis à morte são as pessoas que têm acima de 60 anos ou aquelas pessoas que têm comorbidade importante. E essas comorbidades importantes, a hipertensão arterial, as doenças respiratórias crônicas, os cardíacos, os diabéticos, essas pessoas são mais suscetíveis. As pessoas com deficiência, elas também têm maior suscetibilidade, mas aí vai levar em consideração a faixa etária. Né? Então, nós temos parcerias, né, tanto com a PAI, com o Centro de Reabilitação, e, felizmente, nesse setor, nós não temos tendo grandes problemas, exatamente porque são pessoas que têm menos idade e, consequentemente, têm uma estrutura imunológica melhor. Mas nessas entidades que tomam conta dos nossos idosos, nós aprendemos muito, né? Porque realmente aí, e aconteceu não aqui em Piracicaba, não aconteceu em São Paulo, aconteceu no mundo, é onde está o maior número de pessoas que possam ser acometidas pela doença e, consequentemente, vir a óbito. Exatamente porque as pessoas já têm essas comorbidades e estão mais fragilizadas. Com boa experiência, né? Infelizmente, nós tivemos, como você citou, vários óbitos nessas instituições, mas, volto a dizer, isso foi em nível mundial, né? E vai continuar sendo, porque as pessoas, esse vírus, tem realmente uma situação muito específica, né, em termos de mortalidade com as pessoas acima de 60 anos. Pra você ter uma ideia, na Inglaterra, mais de 40% das pessoas, entre 40% e 43% das pessoas que morreram de idosos eram de instituições de idosos. Né? Então, realmente foi um aprendizado muito grande e duro, né? Porque a gente aprende, infelizmente, perdendo. Né? Realmente foi uma situação bem complicada. A Sabrina Rodrigues, Bolonha, que trabalha, inclusive, na Secretaria Municipal de Assistência Social, lá com a secretária, assessora, e jornalista também, ela está fazendo uma pergunta que eu achei muito interessante, que quantos dias de isolamento de 70%, que é o ideal, né? Ou pelo menos 60%, que foi o que o senhor citou, precisamos para o contágio abaixar? Quanto tempo de isolamento nesse nível seria necessário para esse contágio abaixar um pouco do que está hoje? Olha, a Sabrina, um abraço para a Sabrina, que também é uma grande jornalista, a gente conhece ela de longa data. Sabrina, isso, qualquer coisa que a gente fale, né, seria chute, né? Porque a gente sabe que nós estamos chegando, a matemática diz que nós estamos aí entre o dia 1º ao dia 10 de junho, nós estaríamos no platô da curva, né? Mas é claro que esse platô da curva seria dessa forma se nós tivéssemos mais de 60% da população fazendo o isolamento social de fato. Como isso não vai acontecer, porque a gente espera que aconteça, mas a gente sabe que a população é teimosa, que a população, o brasileiro, infelizmente, ele não dá muita importância para uma doença tão grave como está sendo o coronavírus, a gente não consegue fazer essa matemática de forma exata. Mas eu acredito que se a gente tivesse um bom isolamento social até o dia 15 de junho, né, 60%, nós estaríamos praticamente no mês de julho com uma curva bastante descendente. Os grandes centros de pesquisa falam isso. Claro que a gente vai depender das pessoas, desse número de isolamento que vai acontecer, mas a gente está na expectativa que, pelo menos nos próximos dias, as pessoas se isolem mais e nos ajude a controlar a contaminação, que ainda é alta. Desculpa, a hora que o senhor falou, até o dia 15 de junho, ter um isolamento, que deu uma cortada bem a hora que o senhor falou, eu não quis também aproveitar.
Só repetir um pouco essa informação de isolamento, que aqui para mim cortou, eu não consegui ouvir. Se a gente tiver um isolamento acima de 60%, até o dia 15 de junho, a gente tem quase certeza, pelas pesquisas e pelos cálculos matemáticos, que no mês de julho nós estaríamos na curva descendente da epidemia, né? Bem lá cumprindo praticamente mais de 90%, 95% do processo. Essa é a expectativa. Então, por isso que quanto mais a gente se isolar, mais cedo a gente sai desse processo. Quanto mais tempo a gente ficar com esse índice, nem lá nem cá, mais tempo nós vamos ficar com a pandemia, né? Então, por isso que é importante. Nas cidades que fizeram o lockdown definitivo durante um período, eles saíram mais cedo da pandemia, exatamente porque eles fizeram o lockdown, ou seja, as pessoas não podiam circular, eles pararam com a circulação do vírus, né? Infelizmente, quando você não faz isso, você tem as pessoas circulando, e as pessoas circulando estão contaminando. Hoje nós estamos com aproximadamente, cada pessoa contamina 1,5, né? Então você vê como isso cresce em escala geométrica, como você citou anteriormente. Perfeito. Nesse período, desde que a gente conversou lá de 14 de abril, eu acho que é inegável, a gente tem que tratar desse assunto, secretário. Teve a demissão do ex-ministro Mandetta, no dia 16 de abril, depois mais tarde veio o Nelson Taik, e no dia 15 de maio ele também pediu demissão. Agora temos hoje, de forma interina, que é o general Eduardo Pazuello, à frente do Ministério da Saúde. Essas mudanças, né, são 3 ministros em menos aí de um mês, né, um pouco mais de um mês, tiveram algum impacto nas necessidades que a rede municipal aqui tem pelo enfrentamento do coronavírus? Olha, na verdade nós tivemos, acho que, 14 ministros em pouco mais de 10 anos, né? Isso demonstra realmente que o Ministério da Saúde é um ministério político e não deveria ser, né? Tanto é que nesse momento da pandemia, né, nós passando o sufoco que nós estamos passando, toda a população brasileira, nós tivemos troca aí de ministro em menos de 30 dias. Mas é claro que quando você tem essa troca, até as pessoas adentrarem no Ministério, até elas conhecerem a estrutura do Sistema Único, isso passa-se dias, né? E, consequentemente, nós que estamos aqui embaixo, porque o paciente bate na porta do prefeito, bate na porta do secretário, bate na porta do doutor que atende na UBS, no PSF e assim sucessivamente. Então, infelizmente, essa política, né, além da troca de ministros, existe uma briga de força entre o governo federal e o governo estadual. Isso é muito ruim, né? Por quê? Porque se não tivermos harmonia nesse momento, nós não tivermos uma linha, um eixo que todo mundo siga, fica muito mais difícil você cumprir e resolver o problema. Então, infelizmente, isso é muito ruim. E é uma sequência de troca de ministros, que eu observo aí, nos últimos 10 anos, se não me falha a memória, foram 14 ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, demonstrando que é um ministério mais político do que técnico. Agora, de qualquer forma, né, na quarta-feira o prefeito participou da audiência lá com o Pazuello, né, foi uma audiência articulada pela Frente Nacional de Prefeitos, e aí, dentro da audiência, foi tratado um dos problemas, a questão da habilitação de leitos, né, tanto os leitos de UTI, quanto os leitos de retaguarda, que são para aquelas pessoas em estado intermediário da doença, né? O que é, na verdade, assim, essa habilitação, quantos leitos hoje teriam para ser habilitados em Piracicaba e que ainda não foram? Como que está essa situação? Na realidade, quando a pandemia estava se instalando, tanto a Santa Casa como o Hospital do Professor de Cana, eles criaram leitos novos de terapia intensiva. A gente tem que entender que o covidário, que a gente chama, ele é um setor específico do hospital, né? E geralmente isolado do resto, para que não haja o processo de cruzamento de infecção. Então, eles habilitaram leitos dentro dessa própria estrutura. Se não me falha a memória, a Cana foram 5 e a Santa Casa 7. E quando você faz esse credenciamento desse leito, inclusive o Ministério paga R$ 1.600 a diária, eles são feitos pela prefeitura, a prefeitura encaminha isso para o SPACIR, que é o
é a Comissão Intergestora Regional, essa comissão aprova, aprovando ela vai para a BIPA, que é em nível estadual, aprovando na BIPA ela vai para Brasília, né, que é a federal, e depois vai para o Ministério. Quer dizer, o que está acontecendo é que o Ministério está demorando para credenciar esses leitos. E os hospitais gastaram para implantar esses leitos, não só na compra de equipamentos, de respirador, de monitor, etc., e não estão recebendo por isso. Eles estão usando os leitos, consequentemente, não estão recebendo por ser leitos de terapia intensiva. Eles estão recebendo como se fosse um leito comum. Né? E é claro que o leito comum não tem o mesmo valor, né? Não é pago o mesmo valor do que um leito de UTI. Já que o leito, inclusive, você sabe que a tabela do Sistema Único de Saúde é uma tabela extremamente defasada, desde 2008 ela não recebe reajuste, consequentemente os hospitais então passam por dificuldade. Felizmente, nós temos em Piracicaba 2 hospitais filantrópicos da mais alta qualidade, que inclusive é referência regional, referência de macro-região, referência do Estado, mas eles estão precisando disso. Nós tivemos hoje, inclusive, a frente parlamentar, capitaneada pelo deputado Cezinha, de Madureira, que conseguiu 5 milhões e 400 que estão sendo repassados para os hospitais, tanto a Santa Casa como a CAN, para que eles possam enfrentar esse momento de dificuldade. As pessoas têm que entender que o coronavírus é um vírus que realmente está mexendo, né, com toda a estrutura, não só da saúde, como a econômica. E se você não tiver dinheiro para enfrentar esse momento, os hospitais também vão passar dificuldades. Então, é isso que foi dito para o ministro, foi inclusive o nosso prefeito Barjas Negra, que colocou isso junto ao ministro. Né? Ele disse que vai colocar uma equipe especial para acelerar esses leitos. Além de que, né, a divisão financeira, que também foi citado, eu participei também dessa live, para que não seja uniforme, né? Porque você tem lá os 2 bilhões de reais que vão ser distribuídos, não pode ser distribuído para todos os municípios de forma igualitária, porque tem municípios como Piracicaba, como Campinas, que são municípios que estão guarida aos outros municípios, né? São ponto de referência, atendem a alta complexidade. Consequentemente, eles têm um custo maior. Então, eles deveriam receber um pouco mais de dinheiro em relação a esses hospitais, que também têm dificuldade, não estão deixando que eles não têm que receber, não, eles têm que receber também, mas em proporção menor, porque o custo desses hospitais que atendem a alta complexidade, o gasto é sempre maior. Perfeito. E já que o senhor... Mas eu acho que foi pelo menos o ministro se mostrou extremamente consciente de que vai tentar ajudar essa frente parlamentar de prefeitos, que estão passando por dificuldades, todos os prefeitos, né, e participaram dessa audiência, prefeitos principalmente das capitais das principais capitais do Brasil. O Barjas, por ter sido ex-ministro, foi escolhido também para fazer parte dessa live, e eu acredito que foi muito boa, né? Ele se demonstrou extremamente solícito a tentar resolver essas dificuldades que os municípios estão passando. Na live passada, tanto com o senhor e também com o prefeito Barjas Negra, que ele explicou como funciona a questão de gestão plena, eu acho que isso está muito claro. A gente tem que parar também de ficar criando aí, como o pessoal gosta de falar, chifre na cabeça de cavalo, né? Porque atende o pessoal de fora, gente da região. Gente, é o sistema único de saúde, não é o sistema municipal de saúde. Piracicaba recebe recursos, Piracicaba investe e também recebe pacientes. Eu acho que isso é uma coisa, vamos dizer assim, pacificada, é um tipo de discussão que eu acho que nem deveríamos ter mais. Mas eu gostaria de saber, dentro desses números que a Prefeitura divulga, pelo que eu entendo, são casos de Piracicaba e casos da região. Como que está dentro do sistema nosso aqui? Que nós estamos tendo a felicidade, eu citei nas minhas palavras, que as cidades circunvizinhas, a capilarização está chegando nelas ainda. Claro que as grandes cidades, que são cidades polos regionais, elas estão sofrendo mais agora, nesse momento, como a capital. Foi dito que a doença sai de um grande polo e depois ela vai subdividindo os polos menores, até chegar nas cidades de pequeno porte. Você tem exemplo aqui em Mombuca, que não teve nenhum caso até hoje. Mas supostamente, a gente não quer que esteja, mas supostamente vai ter. Né? E
Felizmente, esses números que estão sendo divulgados, principalmente na área hospitalar, mais de 90%, né, são de pacientes de Piracicaba. O Hospital Regional, por exemplo, 80%, 85% dos pacientes que estão internados lá são piracicabanos. Né? E claro que na Santa Casa e na Cana, a internação é dos pacientes de Piracicaba. Nós estamos deixando o Hospital Regional para atender os pacientes da região circunvizinha. Mas, como citei, mais de 85%, né, dos pacientes internados são pacientes de Piracicaba. Perfeito. E deixar claro também, outra coisa importante, quando tem alguém de fora, não entra na estatística de Piracicaba. A estatística de Piracicaba é de piracicabano, pessoas que moram em Piracicaba e dão endereço em Piracicaba. Se vier um cara de fora e tiver um endereço de Piracicaba, a estatística vem para cá, né? Mas toda pessoa que vem de fora, ela é notificada na sua cidade de origem. Aí fica uma ideia para divulgar isso aí, a questão do sistema aqui, né? O quanto tá, de repente, até para pessoas entenderem, né? Que a cidade vai absorver outras populações, e como a gente disse aqui, volto a dizer, para mim é um assunto pacificado, tá, doutor? Que atenda de fora, porque é SUS, certo? E o Saulo Macedo, ele é designer na Câmara, é um colega nosso de trabalho, e os pais dele trabalham também na área da saúde, só que no Rio de Janeiro. E ele está lembrando aqui que o valor de R$ 1.600 pela diária de UTI cobre basicamente só os custos do leito de UTI, tá? Não vão achar que é um valor que resolve todos os problemas, também ele está colocando aqui. Acho legal pontuar por conta da experiência que ele tem enquanto filho de médico, e os pais dele trabalham também nessa questão da saúde. Agora, queria trazer para uma polêmica. Pois não. Deixa eu só lembrar, Piracicaba é uma das poucas cidades do Brasil que dá recursos extra-teto para os municípios. Porque Piracicaba entende a importância que tem esses hospitais filantrópicos, a Cana e a Santa Casa, porque se a gente não ajudá-los, eles não vão sobreviver. E se a gente não tiver a sobrevivência de hospitais, que são hospitais de alta qualidade técnica, e ninguém pode discutir isso, eles estariam realmente fechando as portas. E realmente isso é uma ajuda que o município tem. Pra você ter uma ideia, eu vi hoje o balanço do Hospital dos Plantadores de Cana, dos Fornecedores de Cana, ele teve um déficit no ano passado de R$ 8 milhões. Isso demonstrando que atender o sistema único, atender saúde, não é fácil. Precisa realmente muita abnegação dos diretores, que a gente sabe que o Zé Coral e o Orlando Pavão são pessoas que são diretores não remunerados e que atendem a população de forma extremamente solidária. E o SUS é solidário. O SUS funciona, é federativo. É o município, o estado e a federação. Eu tenho visto uns memes por aí, secretário, só para descontrair um pouco a conversa, o pessoal fala assim, lave bem as mãos, fique em casa e defenda o SUS. Acho que são as 3 coisas que nós temos que fazer dentro dessa pandemia. São essas 3 coisas que todo mundo pode fazer. Ficar em casa, lavar bem as mãos, usar máscara e defender o SUS. E aproveitando, trazendo uma polêmica aqui, que inclusive derrubou o ministro, que é a tal do uso da hidroxicloroquina, é até difícil falar, e a cloroquina. O que a Secretaria tem utilizado? Ela tem utilizado esses medicamentos? Como que o senhor avalia a eficácia desses medicamentos? O importante é as pessoas terem consciência que não existe nenhum protocolo oficial, mundial, cientificamente comprovado, que a cloroquina tem ação específica em cima do coronavírus. Isso é um protocolo. Claro que a cloroquina, muitos médicos, muitos hospitais têm usado a cloroquina como parte do coquetel, né? Muitos usam a cloroquina, usam a azitromicina, usam o corticoide, usam os retrovirais, né? Que são remédios que também usados na AIDS, muitos deles, mas toda vez que você tem coquetel, você não tem nada que seja definido. Então as pessoas têm que entender que a briga que teve lá no Ministério, exatamente por quê? Porque não existe um protocolo científico. A partir do momento que você tem um protocolo científico, você não pode endossar aquilo cientificamente como sendo um remédio que cura o coronavírus, né? Cura a Covid-19. Essa é a briga. Agora, muitas pessoas têm usado. E a cloroquina é um remédio tradicional, ela foi usada, inclusive, na gripe espanhola, em 1918. Você vê quantos anos a cloroquina já é usada.
né? Como é usada para outras doenças, porque ela é imunomoderadora, ela atua como anti-inflamatório, para as doenças crônicas, principalmente as doenças reumáticas, aí a artrite reumatoide, o lúpus, etc. Mas entre você usar a cloroquina e estabelecer um protocolo aonde o paciente não precise escrever autorizando que pode usar cloroquina nele, aí é um espaço muito grande. Então, todo medicamento que eu for prescrever que tiver embasamento científico, eu não preciso da sua autorização. Agora, aquele medicamento que não tem embasamento científico, precisa ter autorização. Então, o Ministério soltou um protocolo? Soltou, mas tem que ter autorização do paciente, senão você não pode usar o medicamento, porque ele também tem efeitos colaterais. Aliás, qualquer medicamento tem efeitos colaterais. A cloroquina tem, principalmente do ponto de vista cardíaco e do ponto de vista hepático. Agora, a Nath Pérez aqui está perguntando, e eu queria também reforçar, em Piracicaba está usando? Aqui em Piracicaba estão usando a cloroquina? Eu tenho. Qual que é a indicação da secretaria? Não, veja bem, a secretaria ela não pode criar protocolos de uso de cloroquina preventivo, como foi criado pelo Ministério. O Ministério fez um protocolo de uso preventivo. Isso a Secretaria de Saúde de Piracicaba não faz. Mas ela não impede, certo, que o médico faça o uso da cloroquina desde que o paciente tenha consciência e autorize esse uso. Mas perfeito. A Secretaria não tem protocolo de uso porque ela não é cientificamente comprovada especificamente para o tratamento da Covid-19. Então fica à mercê do médico, de quem está fazendo o tratamento, e do paciente, caso ele entenda. Exato. E na realidade se a cloroquina fosse a bola da vez, nós não teríamos tantos óbitos como nós estamos tendo no mundo todo. A cloroquina é mais um dos medicamentos que fazem parte desses outros medicamentos, né? São mais de 1.000 medicamentos hoje testados, né, em relação à Covid-19. Secretário, infelizmente nós estamos chegando já ao final aqui da nossa live, né? Queria mais uma vez agradecer a atenção do senhor. Teve várias perguntas foram feitas, algumas a gente consegue trazer aqui, outras infelizmente não dá tempo. Eu assim, aproveito aqui para divulgar ao pessoal que amanhã é sábado, na terça-feira, já que segunda-feira é feriado, a gente vai ter uma matéria sobre essa live aqui no site da Câmara, detalhando todos o que o secretário falou. É evidente que a secretaria continua trabalhando, as assessorias, queria aproveitar e agradecer também ao Leandro, ao Romualdo, pela gentileza aqui de fazer esse contato. E também lembrando a vocês que, caso queiram seguir o Parlamento Aberto aqui no Instagram, é só seguir aqui nesse perfil, a gente sempre coloca informações. Secretário, eu agradeço muito e queria que só que você deixasse uma mensagem aí para Piracicaba, aproveitar esse feriado aí em casa. Fala, se quiser até dar dica de filme, de livro, enfim, fique à vontade. Bom, primeiro deixa eu agradecer a você, a Valéria, toda a Câmara, né, em nome do presidente, o Gilmar Rota, agradecer todos os demais vereadores que nunca mediram esforços de ajudar a nossa secretaria, né? Tanto é que Piracicaba é referência exatamente porque nós temos uma Câmara extremamente atuante. Agradecer a todos os colaboradores da área da saúde que estão na linha de frente. Nós vamos ter aí um feriado prolongado, mas eles vão estar, né, trabalhando 24 horas para que a gente possa dar saúde com qualidade à nossa população. E dizer mais uma vez ao piracicabano, use a máscara, porque é fundamental você usar. Quando você está usando a máscara, você está protegendo você e está protegendo uma pessoa que está à sua frente. E se essa outra pessoa também tiver com máscara, os dois tiverem com máscara, os dois estão se autoprotegendo. Aproveite o feriado prolongado, durmam, relaxe bastante, assista bastante filmes. Os filmes aí hoje tem milhares de filmes. Eu gosto de filme de bang-bang e de aventura, né? Eu adoro assistir esses filmes, né? Eu sou ainda da época do velho faroeste, né? Mas e livros também importantes. E que as pessoas entendam que esse momento é um momento que a gente tem que colaborar com a saúde de todos, ficando em casa. E ficando em casa, você, consequentemente, não vai adquirir a doença e também vai ajudar a não propagar a doença no nosso município, para que a gente possa achatar essa curva e, consequentemente, dar assistência adequada a todos aqueles que precisarem em algum momento na sua doença.
Perfeito, secretário, muito obrigado. Vocês que estão nos acompanhando, olha, ó, lave as mãos, use máscara, fique em casa e vamos aí todos juntos ajudar a Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba a enfrentar essa pandemia. Até terça-feira, valeu, tchau, tchau. Um abraço do Romualdo e do Boris, viu? E obrigado aos dois que estão me assessorando aqui. Valeu.